Esse vídeo foi um dos mais pedidos, né, que seria o módulo 2 do curso de Java para iniciantes. Então, eu recomendo muito forte que você tenha feito o módulo 1 do meu curso de Java para iniciantes, que eu também vou colocar o link desse curso na descrição deste vídeo ou aqui em cima. Tá? Então, eu vou colocar para que você tenha feito todo este módulo 1 para depois entrar aqui no módulo 2. E o módulo 2, a gente vai falar sobre orientação a objetos. E para não ser um vídeo muito longo, na real provavelmente vai ser, mas a gente vai trabalhar especificamente com classes e objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo. São esses 4 tópicos que vão entrar aqui no módulo 2, beleza? Então, o título especificamente da apresentação que eu preparei aqui vai ser Programação Orientada a Objetos, Herança e Polimorfismo. Só que para a gente entrar nesse conceito de herança e polimorfismo, tu tem que entender o que seria uma classe, o que seria um objeto e entender sobre proteção de atributos, que nada mais é do que o nosso encapsulamento, certo? E para isso, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Nossa, olha só. Eu vou abrir o meu IntelliJ e vou explicar algumas coisas aqui para vocês. No módulo 1, a gente criou variáveis assim, ó, por exemplo, string nome igual a Mateus. Int idade igual a 39. Enfim, double ou float, né? Altura igual a 1,94. Certo? A gente criou variáveis nesse formato aqui, tá? O que significa? Significa que cada variávelzinha que eu estou criando aqui, o compilador, o Java, vai reservar um espaço na memória. Então, se eu criar uma variável assim, ó, int idade e atribuir o 10, significa que isso aqui vai ser um espacinho reservado na minha memória. Perfeito? Então, se eu criar uma outra variável, double altura igual a 1,94, também vai ser, essa variável double vai estar alocada em um outro espaço na minha memória. Então, o que seria o objeto? Seria uma forma da gente criar em um único espaço na nossa memória todas essas variáveiszinhas aqui, tá? Falando bem resumidamente. Então, ele vai vir aqui e vai jogar num único espaço na memória. Como é que eu faço isso no Java? Bom, daí vem o conceito de classes, perfeito? Então, eu vou vir aqui no meu projeto, que eu chamei de módulo 2, e eu vou criar uma classe chamada pessoa. Pronto. Pessoa. Quais são as características de uma pessoa? Então, vou vir aqui e vou colocar o string nome, porque toda pessoa tem um nome, int idade, toda pessoa tem uma idade, double altura, toda pessoa tem uma altura, e string CPF, por exemplo, que toda pessoa tem um CPF. Show? CPF único. Beleza. Neste exato momento aqui, eu estou falando que eu vou ter um espaço aqui na memória chamada pessoa e tudo vai estar linkado aqui nesse espaço, nesse grande espaço chamado pessoa. Certo? Beleza. Show de bola. Agora que eu já tenho uma classe pessoa, eu posso vir aqui e criar um objeto desta classe pessoa. Então, como é que eu crio um objeto no Java? Eu chamo a minha classe, defino um nome para ele e uso a palavra new para fazer a criação deste objeto e para poder manipular aquelas variáveis que aqui estão, certo? Então, quando a gente fala new, significa que a gente está criando, né? Mas você vai encontrar muito na literatura o termo instância. Ah, instância, faz uma instância do objeto pessoa, ou da classe pessoa, aliás, tá? Vamos instanciar um objeto, vamos criar, é a palavra new, beleza? E daí entra a parte de proteção e formas de proteger atributos, perfeito? Então vamos dizer assim, ó. Esses atributos aqui, essas variáveiszinhas, a gente pode ter alguns tipos de proteção para elas. Por exemplo, eu posso vir aqui e especificar que todas essas variáveis aqui, elas vão ser públicas. Então, vou vir aqui
e colocar o public na frente de tudo. Tá? Isso significa o quê? Que elas estão abertas e acessíveis a todos os outros arquivos de código. Significa que eu posso vir aqui na minha classe main e fazer um p.nome e atribuir o valor nessa forma aqui. Então, eu posso vir aqui, p.idade, e colocar uma idade específica aqui dentro do idade. E assim por diante para os demais atributos, porque todos estão como públicos, certo? Estão abertos, estão acessíveis. O que eu posso fazer aqui? Qual é um outro tipo que eu tenho de proteção? Posso vir aqui e definir que tudo isso aqui vai ser privado. Ó. Quando eu defino que todos esses atributos vão ser privados, significa que eu não tenho mais acesso direto a eles. Ou seja, vai dar erro aqui no nome, vai dar erro na idade, vai dar erro na altura e vai dar erro no CPF. Estão vendo que ficou tudo vermelho aqui, né? Qual outro tipo de proteção que eu tenho? Eu tenho um protected, certo? Então, se eu trocar tudo para protected, eu vou poder estar acessando aqui. Olha só, public e protect é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Não é. E eu já vou mostrar aqui o porquê. Existem outras características do protected, mas a principal aqui em relação à herança, que a gente vai ver mais para frente, mas a principal é que quando uma variável, um atributo está declarado como protected, apenas classes que estão no mesmo pacote podem ser acessadas de forma direta. Isso significa o quê? Que a minha classe main está dentro do SRC e a minha classe pessoa está dentro do SRC. Ou seja, as duas classes estão no mesmo pacote. Por isso que isso aqui está sendo possível ser feito. Agora, se eu tenho um pacote chamado model, por exemplo, e a pessoa, minha classe, está dentro do model, significa que eu não vou conseguir mais acessar aqueles atributos, porque as classes não estão mais dentro do mesmo pacote. Então, para eu acessar essas variáveis aqui, esse tipo de proteção teria que ser, sei lá, um public aqui. Então, public, 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 e daí eu voltaria a ter acesso, certo? Só que eu definir os meus atributos como público não faz tanto sentido assim, porque o que a gente espera como programador? A gente espera que a gente trabalhe de forma segura e que a gente use um conceito que a gente chama de encapsulamento. O que significa encapsulamento? É a forma que você tem de proteger atributos e métodos de uma classe. Perfeito? Então, quando eu crio um modelo, quando eu crio uma classe, olha só, pessoal, classe significa modelo de dados. Tá? Uma classe é um modelo. Quando eu faço uma instância para trabalhar com este modelo, significa que eu tenho um objeto. Perfeito? Então, o modelo é uma classe, é um modelo, e um objeto é quando eu quero trabalhar com este modelo. Bom, sempre quando eu vou criar um modelo de classe, a minha ideia é que ela fique totalmente segura e totalmente encapsulada. Então, todas as variáveis que aqui estão, o correto é eu vir aqui e declarar elas tudo como privada. Private, então, private, private, private. Pronto. Agora que elas estão com private, vai tudo dar errado. Daí vocês me perguntam, tá, professor, o que eu devo fazer, então, para jogar valores para dentro de cada variável aqui? Já que elas estão com privados, como é que eu faço? Aí entra o conceito de métodos, tá? Então, o encapsulamento gira em torno de setters e getters, além de proteger. O set, eu vou setar um valor para dentro de uma variável, e o getter, eu vou pegar o valor dessa variável. Então, significa que eu posso ter um método chamado setNome, então, ó, public, porque ele vai ser público para eu poder acessar. Void significa que ele não vai ter retorno nenhum, e o nome do método, setNome. Eu passo por parâmetro
a informação string que eu quero jogar para dentro deste variável, e aqui dentro eu faço this.nome é igual a nome. Então, o que significa esse this? Significa este objeto. Vocês vão ver que quando eu coloquei this, ponto, esse nome aqui ficou roxinho, que representa essa variávelzinha que está aqui em cima. E esse nome está branquinho porque representa essa variável que eu passei por parâmetro, certo? Então, eu tenho setNome, eu posso dar um getNome, certo? E como é que eu faço aqui, nesta minha classe? Eu não faço mais p.nome, eu faço p.setNome e passo o valor Mateus. Pronto. Significa que eu posso fazer o mesmo para cada variável aqui. Então, eu posso vir aqui e posso criar um setIdade e um getIdade. Eu posso criar um setAltura e um getAltura. Eu posso criar um setCPF e um getCPF. E agora que eu tenho essa classe encapsulada, eu posso vir aqui e fazer uso dela. Então, p.setIdade, 39. p.setAltura, 1,75. p.setCPF, o CPF. Perfeito? Então, isso aqui é o encapsulamento. Uma outra coisa, antes de a gente entrar no conceito de herança e polimorfismo. Vocês estão vendo aqui que na linha 6, deixa eu tomar uma água, bebam água. Vocês estão vendo que aqui na minha linha 6, eu faço new, né, para criar, pessoa, abre e fecha parênteses. O que significa isso? Significa que eu estou acessando um construtor desta minha classe, porque no Java, quem cria o objeto é o construtor. Só que, se vocês analisarem essa classe pessoa aqui, eu não tenho nenhum construtor. Ó. Isso porque toda classe em Java, por padrão, ela já possui um construtor. Como ela é orientada a objetos, e para criar um objeto tem que usar um construtor, eles já criaram aqui internamente e de forma invisível. Tu não vê esse construtor aqui. Porém, eu posso vir aqui e especificar um construtor. Então, public, pessoa, assim, ó. Isso aqui é o que está invisível que você não enxerga. Então, observem o seguinte, ó, eu vou colocar um system out aqui, só para testar, ó, teste construtor. Então, quando eu faço um new pessoa, seguro o meu Ctrl e clico com o mouse, olha para onde ele vem. Ele vem aqui para a minha linha 10, que é o meu construtor da classe. Tá? Então, é isso que ele está fazendo. Eu posso ter mais de um construtor aqui, não tem problema nenhum. Então, eu posso vir aqui ó, e criar uma pessoa, por exemplo, public, pessoa, que passa todos os atributos. Olha aqui que legal. String nome, int idade, double altura, string CPF. Passei tudo por construtor. Agora, eu como programador, eu tenho duas formas de criar um objeto do tipo pessoa. Sem passar nada ou passando todos os atributos. Então, eu posso vir aqui ó, e criar uma segunda pessoa. Ó, pessoa P2 igual a new pessoa e já passar todas as informações para ela, certo? Então, eu não uso mais nenhum set, mas eu continuo com o set lá porque eu posso dar a possibilidade de fazer alguma alteração ao longo do processo, tá? Assim como eu tenho um construtor que eu passo tudo, eu posso ter um construtor, então o céu é o limite, que passa só o nome. Olha só, que passa só o nome. Beleza? Então, eu posso começar a criar vários construtores aqui dentro dessa classe. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a classe padrão, vou tirar todos os construtores. Ó. Só que tem um detalhe, tá, gente? Eu vou apagar aqui também. Tem um outro detalhe. Se eu vir aqui nessa classe aqui e criar um construtor diferente do construtor padrão que passe, por exemplo, um nome, criei esse construtor, fiz isso aqui.
automaticamente eu não vou poder usar o construtor que invisível, o construtor que não passa nada. Porque o Java entende que eu estou sobrepondo aquele construtor default. Então, para eu continuar a poder usar esse construtor, eu tenho que declarar aqui ele, que assim eu vou poder usar, tá? Ou seja, quando eu criar um construtor desta classe, passando qualquer informação, o padrão deixa de ser o padrão invisível deixa de funcionar. Então eu tenho que especificar ele aqui para poder criar outros construtores, desde que eu queira criar um objeto com construtor vazio. Certo? Eu sei que é confuso, mas devagarinho tu vai pegando o jeito. Uma outra característica de uma classe é que se eu vim aqui, ó, eu montei uma pessoa, defini todos os sets e eu quero fazer um print disso aqui, ó. Se eu pegar e fazer assim, ó, printar só o P, o que vai acontecer? Quando eu der o play neste programinha aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai printar o seguinte, model, que é o meu pacote, ponto pessoa, arroba esse código aqui. Esse código aqui é um identificador interno que referencia a nossa classe pessoa, tá? Só que isso aqui, para nós, seres humanos normais, não significa absolutamente nada, né? Eu olho aqui, eu não sei. Então, se eu quero mostrar o nome de uma pessoa, eu tenho que vir aqui, dar um ponto get nome, para ele recuperar a informação que eu acabei de setar. Beleza, ó, vim aqui, mostrei o nome da pessoa. Só que se eu quero mostrar todos os atributos, uma coisa que eu posso fazer para ele printar aqui com systemout.println do P, eu posso sobrepor um método na classe que gera este código aqui. Este método, ele se chama toString. Então, se eu vim aqui na classe pessoa, for em qualquer lugar da classe, eu gosto de botar o toString sempre por último, e colocar assim, ó, toString. Ó, significa que eu estou sobrepondo o método de print desta classe, e daí eu posso vir aqui e colocar mais informações. Então, posso botar assim, ó, nome, ó, mais nome, barra N idade, altura, CPF. Ou seja, agora esse system out aqui, ele vai funcionar. Então, se eu for rodar, vocês vão ver que ele está me mostrando os atributos e as características de cada atributo dessa classe. Por quê? Porque eu fiz a sobreposição do método toString deste objeto aqui. Tá? Beleza. Então, agora que você já entendeu todo esse conceito do que é uma classe, que é um modelo, do que é um objeto, que é a instância dessa classe, de encapsulamento, que é a forma de proteger atributos, e de construtores, a gente já pode ir para o foco original deste módulo, que diz respeito à herança e polimorfismo. Perfeito? Então, vamos lá. Herança em Java, né? O que são heranças em Java? Herança é um mecanismo que permite criar uma nova classe com a definição de uma classe já existente. Quando uma classe herda de outra classe, todos os métodos e atributos aparecem automaticamente na classe nova. Classe, ali faltou um S, né? A herança permite à classe que está sendo herdada redefinir qualquer comportamento que não goste, e isso a gente chama de sobreposição. Exemplos de herança. Eu tenho aqui os personagens do Dragon Ball, que é o meu top 1 de desenho, de anime, certo? Então, eu tenho uma classe aqui em cima da minha hierarquia, então entenda-se como herança, por exemplo, que eu vou herdar alguma coisa de alguém. Então, eu vou herdar do meu pai algo que ele vai deixar de bem material para mim, ou algo genético. Por exemplo, o meu pai, ele é jogador de futebol, ele foi jogador de futebol profissional, só que ele chutava muito bem com a perna direita. E o que eu herdei dele geneticamente? Eu sei jogar bola, porém eu chuto com a perna esquerda.
tá? Então, eu meio que fiz uma sobreposição do método dele, que seria chutar bem com a perna direita, e, opa, agora eu chuto bem com a perna esquerda, entendeu? Então, a herança passa de pai para filho, tá? E no Java é exatamente a mesma coisa. Então, nós temos aqui a classe personagem de DBZ, embaixo da classe personagem de DBZ eu tenho um Goku e um Vegeta, embaixo do Vegeta eu tenho um Gohan, um Son Goten e o Trunks embaixo do Vegeta. Então, o Gohan e Son Goten é um filho de Goku, Goku é um personagem do Dragon Ball Z. Trunks é um filho do Vegeta e Vegeta é um personagem do Dragon Ball Z. Isso aqui já nos dá a entender que eu crio uma classe principal, que é uma classe mais genérica, que tem os atributos padrões para cada classe filha, e as classes filhas vão sendo mais específicas, né? Então, vamos lá. Herança normalmente produz subclasses mais especializadas, mais específicas do que as superclasses. Uma subclasse, ela guarda sempre a relação de é filho de ou é um com a superclasse. Tá, Matheus, como assim? Não entendi. Então eu trouxe aqui dois exemplos, né? O exemplo clássico de animal e o exemplo com os personagens do Dragon Ball. Então, Gohan é filho de Goku e Goku é um personagem do Dragon Ball Z. Son Goten é filho de Goku e Goku é um personagem de Dragon Ball Z. Trunks é filho de Vegeta e Vegeta é um personagem de Dragon Ball Z. Bem como no conceito clássico aqui de animais, né? Ben-TV é um pássaro e pássaro é um animal. Pica-pau é um pássaro e pássaro é um animal. Assim como vaca é um mamífero e mamífero é um animal, cachorro também é um mamífero e mamífero é um animal. Então, essa associação do é um faz muito sentido. Então, o que eu preciso lembrar? Que quando a gente herda uma classe, a gente deve nos perguntar se a classe que está sendo herdada é do mesmo tipo da classe herdada. E esse E1 vai descrever o relacionamento em que uma classe contém uma instância de outra classe. Perfeito? E agora, pessoal, aqui nós temos o conceito de superclasse e subclasse. Então, quando eu tenho uma classe aqui chamada personagem DBZ que está no topo da hierarquia, eu digo que ela é uma superclasse, ou seja, uma classe pai. Tem gente que chama de classe mãe, tá? Indiferente. Goku e Vegeta, eles são subclasses da superclasse que é o personagem DBZ. Bem como Goku e Vegeta passam a ser a superclasse de Gohan, Goten e Trunks, que são subclasses. Então, a forma básica de herança em Java é a extensão simples entre uma superclasse e a classe derivada. Para tanto, a gente utiliza uma definição da classe derivada, a palavra-chave extends, ou seja, no Java basta a gente usar o extends para herdar de alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar o conceito de herança. Então, eu vou vir aqui no meu IntelliJ, tá? Vou vir aqui no meu IntelliJ e vou criar novos modelos. Eu vou apagar aqui agora essa classe pessoa. Apaguei. Vim aqui, delete anyway. E a classe minha também vou apagar aqui porque eu estava usando pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns modelinhos aqui. Perfeito? Então, eu vou vir aqui, ó. New Java Class. Eu vou criar uma classe chamada personagem DBZ. Ou pode ser DBZ. Pronto. Essa classe aqui, ela tem que ser algo genérico. Ou seja, o que todo personagem do Dragon Ball tem em comum? Primeiro, um personagem do Dragon Ball, ele tem um nome, certo? E uma outra característica muito comum de um personagem do Dragon Ball é o poder de luta, né? Então, criei aqui o que cada personagem vai ter. E aqui, qual outra coisa muito
comum dos personagens do Dragon Ball é que eles lutam. Então eu vou criar um método aqui, void, chamado lutar, e vou dar um system out falando assim, ó, o nome está lutando. Perfeito? Show de bola. E agora eu vou começar a criar classes mais específicas, porque essa classe aqui, ela é uma classe genérica. Ela não sabe se existe um Goku, ela não sabe se existe um Vegeta, ela não sabe se existe um Piccolo, porque ela é uma classe genérica. Mas todos os personagens têm em comum um nome, têm em comum um poder de luta, e todos lutam, obviamente. Então agora eu vou criar as classes filhas, que seriam as subclasses. Então eu vou vir aqui e vou criar uma classezinha chamada Goku, tá? Esse Goku, ele vai dar o extends, ou seja, ao personagem DBZ. Isso significa que Goku passa a ser filho e passa a ter acesso aos atributos nome e o poder de luta. E agora eu posso criar algo muito específico aqui do Goku, que é o poder dele, né? Então, Void Kamehameha. Então eu criei um métodozinho aqui e eu vou dar um system out, que eu vou colocar assim, nome. Observem que eu não tenho um atributo nome dentro do Goku, porém eu estou usando o atributo nome lá da classe personagem. Lançou um Kamehameha. Perfeito? Agora eu vou criar uma outra classe também, que vai ser a classe Vegeta. Então, vamos criar aqui Vegeta. Eu não sei se tem 2 T's ou não. Vou criar com 2 T's. Extends ao personagem DBZ. E o Vegeta, ele tem um ataque, né, que é o Final Flash. Se não me falha a memória, então Final Flash. E eu vou colocar aqui um sysout, nome, mais lançou um Final Flash. Então, o que a herança faz, pessoal? Atributos e métodos de classe da classe pai, elas já estão disponíveis aqui nas classes filhas, ou seja, o nome eu posso estar utilizando da classe personagem. Cada personagem, ele puxa de fábrica as mesmas características básicas e cada um pode adicionar elementos e poderes exclusivos. Perfeito? Então eu vou fazer agora uma demonstração aqui para vocês. Então eu vou vir aqui no método main, na classe main, e vou criar aqui o Goku, tá? New Goku, ponto e vírgula. E o Goku, por sua vez, eu vou criar aqui, teria que criar os métodos sets aqui, né? Mas eu vou criar aqui as variáveis privadas, públicas, aliás, para eu não precisar fazer o encapsulamento, tá? Só para demonstrar. Então eu vou vir aqui, o Goku, o nome dele é Goku e o poder de luta dele é 9000, Kakaroto. E o Goku, ele pode, deixa eu criar o método como público, ele pode lutar, perfeito? E o Goku, por sua vez, aqui, deixa eu criar ele como público também, ele vai lançar o Kamehameha. Então, Kamehameha. Agora, eu vou vir aqui e vou criar o Vegeta. Ponto nome. Vegeta. E eu vou criar também o poder de luta do Vegeta. Então, Vegeta.poder de luta vai ser igual a 8500. Vou botar um pouquinho mais abaixo do Goku. O Vegeta ele vai poder lutar. E o Vegeta ele vai poder soltar o Final Flash. Deixa eu colocar ele como público. Quando ele não tem uma atribuição de público, privado e protected, ele é the full package, tá? A gente chama de the full package. Vou colocar como público, então só do mesmo pacote. Funciona quase igual a protected. Então eu vou colocar aqui Final Flash. Se eu for rodar essa classe, então eu vou dar o play nesta classe aqui. E eu vou ver aqui no console que o Goku está lutando, que o Goku lançou um Kamehameha, o Vegeta está lutando
e o Vegeta lançou um Final Flash. Beleza? Então, só para finalizar e concluir aqui a parte de herança, se a gente for olhar o personagem DBZ, né, no universo Dragon Ball, a gente define o que todo guerreiro tem, que é o nome, o poder de luta e um método lutar. As classes filhas, que é o Goku e o Vegeta, são personagens específicos com poderes únicos. E a herança é como nascer um Super Saiyajin. Você já vem com habilidades bases, que seriam força, resistência, mas tu vai desenvolvendo técnicas bem próprias, certo? E agora, pessoal, que a gente já viu herança, a gente vai falar sobre polimorfismo, tá? A ideia aqui, para a gente aplicar polimorfismo significa transformação ou várias formas, certo? No contexto do Dragon Ball, a ideia é que todo personagem todo personagem ele acaba se transformando, né? Mas cada personagem do Dragon Ball ele faz de um jeito único. Por exemplo, o Goku se transforma no Super Saiyajin, o Vegeta também, o Freeza se transforma no Freeza dourado, o Piccolo se transforma em alguma coisa quando ele tira aquela capa dele ali que é pesada, né? Então, cada personagem se transforma de uma forma específica. Ou seja, o que eu posso ter aqui dentro da classe personagem? Eu posso ter um método aqui que eu vou chamar de transformar. Beleza? E eu vou colocar aqui um system out. Opa, faltou o void. E eu vou colocar aqui nome mais está aumentando o seu poder. Perfeito? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em cada classezinha, que é o Goku e o Vegeta, e vou sobrepor este método transformar, ó. Transformar. Vocês vão ver que quando eu faço a sobreposição do método, vem uma anotação que é o @override. Public void transformar. E aqui eu vou trabalhar diferente entre os dois personagens. Então eu vou botar assim, ó, nome Goku se transformou em Super, como é que é o Saiyajin? Saiyajin e gritou Kamehameha. Perfeito? Ó. Então isso aqui é polimorfismo. Eu tenho um método onde na classe filha eu faço um override, eu sobreponho o método. E agora eu vou vir aqui no Vegeta, faço um override do Vegeta e eu vou colocar aqui para o Vegeta o seguinte, para vocês verem, ó. Nome mais virou um Super Saiyajin, como escreve? Saiyajin, e disse, eu sou o príncipe dos Saiyajins. E no Vegeta eu vou colocar aqui esse super ponto transformar para vocês verem a diferença, tá? E daí aqui na classe main, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar Goku.transformar e vou vir aqui e vou colocar o Vegeta.transformar. Se eu for rodar esse código aqui, na saída eu vou ter o seguinte. Goku está lutando, Goku lançou o Kamehameha, Goku se transformou em Super Saiyajin e gritou Kamehameha, ou seja, chamei o método de transformação. Vegeta está lutando, Vegeta lançou um Final Flash. Vegeta está aumentando o seu poder, por quê? Porque no transformar do Vegeta eu fiz diferente, né? Eu chamei o super.transformar. Quando eu chamo super, significa que eu quero acessar um método da classe Pi. E o que eu coloquei aqui na classe Pi? Está aumentando seu poder. Por isso que no console da aplicação mostrou, ó, Vegeta está aumentando seu poder, e Vegeta virou um Super Saiyajin e disse, eu sou o príncipe dos Saiyajins. Perfeito? Uma outra característica para a gente finalizar aqui esse módulo é que se eu quiser aqui na minha classe main, eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Eu posso criar um personagem DBZ e dizer que ele vai ser um vetor de personagens.
de tamanho 2 e aqui o personagem DBZ de 0 vai ser um Goku, tá? Então, o personagem 1 vai ser o Vegeta e cada um usar os seus métodos específicos. Então, eu posso vir aqui e colocar que o nome é Goku, que o poder de luta dele é 9.000. Aqui eu posso vir aqui e pegar que o nome é o Vegeta e pegar que o poder de luta é 8.500, certo? E agora eu posso fazer um forzinho nesse meu vetor, chamar o transformar e chamar o lutar. Olha só que legal que fica, né? Então, se eu for rodar aqui, eu vou ter basicamente a mesma saída do comentário anterior, perfeito? Então, para finalizar aqui, herança, todo mundo herda nome, poder de luta e o método lutar da classe pai. O polimorfismo, o método transformar, ele existe em todos, mas cada um executa da sua maneira. Perfeito? Eu acho que com isso a gente consegue encerrar este módulo 2, que diz respeito à classe, objeto, encapsulamento, herança e polimorfismo. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. E até o próximo. Fui!